recursos naturais estão diminuindo dia a dia, né? Então, realmente, quando falta água na torneira de casa e a gente sente os efeitos diretos das queimadas, né? Enquanto parece estar queimando lá longe, não nos afeta tanto. Aí quando chove, né, quando tem a chuva negra aqui das cinzas de lá, a gente percebe, opa, tá longe, mas tá perto, né? E a gente que roda bastante também, tipo, uns anos atrás fazendo algumas visitas lá na região do Mato Grosso, né, que se você olhar tem disponibilidade hídrica lá de visitar cidades que estavam realmente sem água, né? Então, a verdade é que esse tal futuro distante, preservar para gerações futuras, já chegou, né? Não tem mais essa de preservar para o futuro. A gente tem que cuidar para o agora mesmo, né? Não faltar água na próxima temporada de chuvas, né? Não podemos ficar esperando é, cada primavera para a chuva aumentar e para os níveis dos reservatórios melhorar, né? Então, o que acontece é que a gente vê ainda, infelizmente, muita cultura baseada na reação, né? E não na ação e planejamento. E nós vamos ter que, por força da situação que nós estamos vivendo, aprender a trabalhar com um planejamento melhor, né? Se preparar mais para poder evitar escassezes para frente. Então, antes era coisas que falava em meio ambiente, parecia coisa de bicho grilo, né? Se pegar uns tempos atrás. Mas a verdade é que você tem um número cada vez mais de entidades, organizações que estão envolvidas nisso, né? Não só a questão dos órgãos regulamentadores, que aqui no caso de São Paulo é a CETESB, com a parte dos clientes corporativos. Quando a gente fala clientes corporativos e individuais, é uma empresa cobrando a outra para que ela tenha uma prática ambiental adequada, né? É mais ou menos o princípio que a ISO 14000 tem, né? Não basta você fazer a sua parte, mas tem que ficar claro que você está exigindo ou obrigando os seus fornecedores também a fazer a parte deles, né? A questão dos bancos, que são as nossas maiores fontes de capital do Brasil, está tudo na mão de bancos. Basta ver que boa parte dessas empresas privadas que estão entrando aí nesse mercado aberto aí do novo marco legal de saneamento tem bancos no seu quadro societário, né? Afinal, alguém precisa do dinheiro para poder bancar isso, né? Seguradoras, os próprios funcionários que trabalham na empresa querem estar trabalhando numa empresa ambientalmente correta, a empresa do entorno, e os grupos de interesse particulares, são ONGs em geral, né? Então, um número grande de atores a mais aí, além da população, né? Você vê que a população nem está aí, né? Que interage direto, mas esses são os órgãos principais que estão envolvidos, né? O Brasil ele vai ter uma certa mudança na questão do mercado de saneamento brasileiro. Eu coloquei isso aqui em termos de uma proporção, esse gráfico ele nos dá os tipos de prestadores de serviço, né? Ah, mas o que isso importa? Bom, que a gente está muito acostumado a ver questão de água e esgoto relacionado com a coisa pública. E já está mudando isso gradativamente, já havia mudando de uns tempos para cá, mas a tendência é que vai ter um número cada vez mais de players particulares, né? Seriam as concessionárias privadas. Então, você vê hoje, se você quisesse trabalhar no mercado de saneamento, ou você tinha que estar relacionado com alguém da prefeitura, né? Quando a gente chama assim, prefeitura sem serviço institucionalizado, é uma prefeitura que, por exemplo, ela não tem uma autarquia destinada por água e esgoto, é como se fosse um departamento da prefeitura, né? Quando existe uma autarquia institucionalizada, são aqueles SAIs, né? O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, né? A Companhia Ituana de Saneamento, por exemplo, que é aqui da cidade onde a gente se encontra, que é uma empresa, um CNPJ diferente do CNPJ da prefeitura, que é responsável pelo tratamento de água e esgoto. E você tem as concessionárias estaduais, né? No caso aqui de São Paulo é a Sabesp, mas cada estado tem o seu, né? Infelizmente, grande parte delas é com dificuldade financeira, mas aqui a gente tem uma das maiores da América Latina, que é a Sabesp, acredito que é a operadora aí de Lorena, né? Que são as companhias estaduais que gerem um grande número de cidades. São Paulo, por exemplo, tem 640 municípios, a Sabesp opera aí algo em torno de 360, ou seja, mais da metade é a Sabesp. Mas se você quisesse trabalhar na Sabesp, não teria outra forma de você entrar se não fosse um concurso público, né? Se você quer trabalhar na autarquia municipal, em geral, são os concursos municipais. Nos serviços de prefeitura, existem ainda aqueles cargos designados, né, que variam conforme eh, a eleição de cada prefeito. E já tem um grande número das concessionárias privadas que estão entrando com mais força no mercado, que é onde que tá a grande oportunidade para os recém-formados, né, o que querem
participar ou trabalhar desse mercado de saneamento, eu acredito que as maiores oportunidades vão estar justamente nas concessionárias privadas, na medida que essas outras aí tendem a minguar ou desaparecer. Até pela própria qualidade do serviço que vem se prestando, particularmente nas municipais, né? Não tem caixa, não tem recurso para fazer os desenvolvimentos que precisam ser feitos do ponto de vista de saneamento. Então, hoje, o Brasil, a gente sempre ouve falar que o Brasil tem um dos maiores reservatórios de água potável do mundo, tal. Não, isso ainda é verdade, hein? Isso é verdade. Só que se você pegar mais ou menos da água disponível que tem no nosso país, mais ou menos 70% está na região norte. Esse gráfico aqui do Cone nossa, aqui, ó, 68,5% da água disponível está numa região, né, na região norte, que concentra 6,6% da população. Então, se você pegar aqui o estado, a região sudeste, né, que são a mais densamente povoada, né, que é ao redor de 43% da população do Brasil, tem apenas 6% da água disponível. Então, isso dá uma disponibilidade hídrica por habitante da pior do Brasil, né? É a região sudeste. A gente costuma achar que é o Nordeste, que é mais seco, aquelas imagens de seca e tal, mas ele tem um percentual menor da população, né? E boa parte situado na região costeira. Já na parte do estado de São Paulo, da região sudeste como um todo, a disponibilidade hídrica por habitante ela é baixa, muito baixa. E até então, hoje em dia, isso vem passando a primavera, contando com a próxima chuva, né? Então você veja, não é nenhuma questão de você fazer grandes reservatórios, né? Você vê, o sistema Cantareira é imenso, é uma bacia gigantesca, só que não enche, né? E aí, como é que faz, né? Então, você tem uma bacia que tem uma capacidade grande de armazenar água, só que não tem água para colocar dentro, né? Então, essa é uma situação crítica que nós estamos vivendo em termos da disponibilidade de água no Brasil. E, particularmente nesse momento, está sendo o pior, porque nós estamos atravessando uma grande seca, né? Pior aí dos últimos 90 anos, que faz com que o assunto fique mais vivo, né? Mais latente. Fale-se mais sobre a água à medida que ela falta na sua torneira. As primeiras chuvas que derem aí já começa a normalizar a questão do abastecimento, ninguém fala mais nada, né? E infelizmente os investimentos vão mais ou menos na mesma tocada. Dentro aqui dos dados, seguindo aqui nos dados de saneamento brasileiro, aqui dos levantados, isso aqui está no Atlas de Saneamento do Brasil, tá? Então nós temos 5.770 municípios brasileiros e apenas 1.590 têm estações de tratamento de esgoto, né? Quer dizer, tem um grande número de municípios que sequer tem, não tem nada de tratamento de esgoto. E desses 1.592 está distribuído mais ou menos dessa forma aí. Então a gente tem 60% do esgoto tem coleta, o que quer dizer que 40% não é nem coletado, ou 38,6% não é nem coletado, que são a que a gente chama de poluição difusa, né? Não existe uma rede que coleta e lança aquilo no rio porque ele sequer é coletado. E aí predomina muito a questão de fossas e meio que cada um se virando e com o esgoto da maneira com que pode, né? Aqueles valões que existem lá nas comunidades mais carentes, né? Onde que acaba conduzindo o esgoto ao céu aberto. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade para boa parte da população. Mas tem um número interessante aqui que quase 20% dos esgotos eles são coletados, mas eles não são tratados. Então você afasta o esgoto da residência daquela pessoa e despeja ele do jeito que você puxou a descarga, ele vai para o rio, né? E disso aí, tudo do coletado é tratado, nós giramos em torno de 42% dos esgotos que são coletados e tratados. Você vê, aqui no município que a gente mora, que a Micol está instalada, de Itu, tem problema crônico de falta de água, né? Ele trata os esgotos de uma parte do município, não é uma região muito boa de poço, e aqui basicamente nessa época agora está vindo água um dia sim, 2 ou 3 dias não, né? E você vê, a turma fala, não tem água em tu, não tem água em tu, eu costumo dizer, não, tem água sim, a gente tem um belíssimo manancial. Fala, mas como assim, você está louco? Que água que você está falando? Tem o Rio Tietê, né? Tu fala, pô, mas o Tietê não dá, né? Fala, então tá, veja bem, o que a gente não tem é qualidade de água para fazer o aproveitamento dela, porque o Tietê é um rio grande, passa ainda por aqui totalmente poluído, não tem a menor condição de fazer o aproveitamento. Mas se ele não fosse poluído, a água está ali, né? Então a água existe, ela só não está em condição de ser de fato
utilizada justamente pelo déficit de saneamento, de tratamento de esgoto que a gente tem vindo ainda da região metropolitana de São Paulo. Agora, entrando mais para o lado do cenário onde a gente tem uma atuação, que são nas tecnologias que são empregadas dentro do tratamento de esgoto. Eu imagino aqui que tenha não só pessoas da parte de engenharia ambiental, deve ter talvez engenharia civil. Quais as engenharias que tem aqui? Ou são todas as gamas de engenharia? Tem engenharia civil aqui também, mecânica? Ou é mais engenharia ambiental também? É só mais engenharia ambiental mesmo. Tem alguns de química, mas mais focado em ambiental mesmo. Tá. Então, a ambiental vai estar mais focado no processo em si, né? Engenharia civil, quando tu vê mais a parte de saneamento, você vê com a infraestrutura, né? As obras, a estrutura, enfim, necessária para fazer as unidades de tratamento. A engenharia ambiental vê algo um pouquinho mais, não tão em termos de obra, mas questão de processos, né? Imagina que a parte de sistemas de tratamento seja algo que vocês devam abordar na parte de saneamento. Então, dentro dos processos que tem de tratamento, a gente observa aqui que tem lagoa anaeróbia, seguida lagoa facultativa, reatores anaeróbios, né, sistemas de fossa-filtro, lagoas facultativas, reatores e filtro biológico. Esses são os sistemas mais comuns no Brasil. Né? Então, você vê que lagoas, em suas diversas formas, né, de configurações de lagoas, né, é porque por o Brasil ser um país grande, tem ainda bastante área disponível, lagoa é um tratamento que ela é bastante utilizado no Brasil. E a gente vai ver depois, quando a gente abordar as tecnologias que a gente trabalha aqui, nós vamos ver que o principal delas é um equipamento de aeração justamente para parte de lagoas. Mas, ao mesmo tempo que o grande número de unidades de tratamento são lagoas, elas não atendem a maior parte da população. E aqui já dá uma pista aqui em relação às tecnologias que virão, né? Se esse gráfico da direita, ao lado, ele mostra os processos mais utilizados por população atendida. Então, você vê, eu tenho um grande número de estações de tratamento de esgoto que são por lagoas anaeróbias, mas elas não tratam a maior parte da população do Brasil. Né? A maior parte da população é tratada pelos processos de lodos ativados. Então, o lodos ativados ele é um processo que permite, numa menor área, né, ele faz em horas, questão de 1 ou 2 dias no máximo, o que as lagoas precisam de vários dias, ou vamos colocar aí algumas semanas para fazer o tratamento de esgotos. O princípio dos dois é mais ou menos a mesma coisa. Né? Você recebe o esgoto bruto, né? Você retém ele em um tanque por um tempo suficiente para que os micro-organismos se desenvolvam, consumam aquela matéria orgânica vira um lodo biológico, que são os corpos de bactérias, que decantam e sai uma água clarificada, vamos dizer assim, com menor quantidade de matéria orgânica, que vai roubar menos oxigênio do que aquele rio ao ser lançado. Né? Então, não é algo que vai retirar um grande contaminação, assim, que existe, sei lá, mercúrio, cromo, bromo, que a água seja poluída por alguma coisa que seja um contaminante químico. Né? Em geral, é basicamente excesso de matéria orgânica, que ao ir para o rio, ele consome oxigênio. Um rio sem oxigênio não sustenta a vida aquática, morre os peixes tudo, morre a vida que existe naquele rio e ele fica com aquele aspecto escuro, né, aspecto poluído. Não por um agente contaminante, mas na grande maioria dos casos é justamente por causa do excesso de esgoto. Falta de oxigênio, né? Então, falta oxigênio, o que a gente faz? A gente é uma fábrica de aeradores. Então, a gente veio suprir essa demanda de oxigenação através do fornecimento de aeração. Então, essas aqui são as tecnologias que, por hora, são mais empregadas no Brasil no momento, né? E quais as que são utilizadas para atenderem a maior fatia da população brasileira. Então, dividindo um pouquinho, até para compreender os equipamentos que a gente trabalha, a primeira etapa de um tratamento de esgoto, ela é chamada de tratamento preliminar. No tratamento preliminar, você basicamente separa coisas do esgoto, é como se fosse são uma etapa física, né? Você não transforma nada, você apenas retira coisas da água. Então, aquilo que está em suspensão, você peneira, que é isso que está mostrando aqui na foto de cima, é uma grade, né?
Essa grade retira materiais grosseiros, plásticos, enfim, coisas mais variadas possíveis. Em geral, tudo aquilo que você joga no esgoto vai terminar em alguma grade se aquela cidade tiver estação de tratamento de esgoto. Então já dá para imaginar que é a coisa mais variada possível. Materiais flutuantes, nós estamos falando aí principalmente de óleos e gorduras, né? E aqui na imagem de baixo, está mostrando esses dois canaizinhos paralelos, é uma caixa de areia. Então arrasta muito areia junto do esgoto, né? Que isso aí sedimenta. Então você põe numa unidade que se chama caixa de areia. Essa caixa de areia faz a separação de fases, né? Onde a parte mais grosseira, mais pesada, fica no fundo e a matéria orgânica segue junto com a água que vai para o tratamento biológico. Não é legal ter areia dentro do tratamento biológico, assim como não é legal ter plástico dentro do tratamento biológico, né? Tubinho de pasta de dente, coisa de cotonete, camisinha, enfim, as mais variadas coisas têm que sair antes de uma etapa de grade, porque elas não serão decompostas no tratamento biológico e podem atrapalhar o processo. Eu vou indo meio direto, que acho que se vocês tiverem alguma dúvida em alguma etapa específica, a gente faz um esclarecimento que for na hora, senão depois a gente pode conversar no final. Então, basicamente, o tratamento preliminar é a primeira fase. Todo o tratamento de esgoto tem isso aqui. Isso é a etapa de gradeamento e etapa de remoção de material sedimentar. Depois disso, vem o tratamento secundário. No tratamento secundário é onde você já tem a ação biológica, vamos dizer assim, de transformação da matéria orgânica. Então ele pode tanto ser unidades grandes, como são lagoas, né? Aquela ali já está com alguns equipamentos nossos, né? Esse aqui lá é o tratamento de Palmas, no Tocantins, como podem ser sistemas compactos feitos em tanques, né? Os reatores anaeróbios, os tanques céticos, para pequenos condomínios, grupamento de casas, enfim, conforme o tamanho do grupo de população, né, você tem o tipo de tratamento que vai ser mais adequado para aquilo lá. Ou seja, a tecnologia tem, né, mas é questão de você adaptar qual que é a melhor para cada casa. Se eu tenho bastante espaço, opa, lagoa pode ser interessante, que ela tem um custo de operação mais baixo que um lodo ativário, né? Então, se você pensar assim, ó, em geral, quanto mais espaço o sistema de tratamento ocupa, menos energia ele consome. Você vai ter o tempo a seu lado e você vai usar a energia do sol também para fomentar o processo dos micro-organismos e das algas, né, nos processos das lagoas facultativas. Quanto mais compacto for o sistema, né, eu posso, numa determinada vazão de esgoto, eu posso tratar ela em um dia ou em 30 dias. Fala, pô, vou querer um dia, muito mais rápido. Sim, vamos fazer então em um dia. Só que um dia ela vai te consumir muito mais energia e vai te demandar muito mais atenção para você operar esse sistema do que se ele ou fazer um sistema um pouquinho mais extenso, né, que a gente chama de sistema extensivo, né, que seria os sistemas por lagoa de estabilização, que em geral tem um custo de operação bastante baixo, né? Se a gente comparar, assim, só entrando um parênteses aqui com relação a custo, hoje a maior parte dos contas de água a gente paga água e esgoto, certo? E normalmente a parcela de água, de esgoto, desculpa, ela é 80% da fração de esgoto. E, né, então, considera ali, ó, você gastou X de água, 80% daquele seu valor de água é a sua fração de esgoto. Só que a verdade é que para você tratar o esgoto é mais difícil do que você tratar a água. Então, ela envolve bombas, equipamentos, enfim, para você fazer o tratamento daquela água servida, ela em geral ela é mais custoso do que para você fazer o tratamento de água e nas contas nossas aqui, a gente acaba remunerando menos o prestador de serviço pelo esgoto do que pela água. Aí porque às vezes, muitas vezes as contas, né, não fecham. Então, onde que a Emicol Ambiental atua nesse mercado, essas empresas? Aí tem as públicas, as privadas, em que fase de tratamento que a gente atua, né? Porque é bastante amplo, né? Então, você tem que se direcionar, ser bom em alguma coisa, e a partir daquilo ali você vai, né, agregando coisas novas, né, para você aumentar aí seu leque de opções de trabalho. Então, a Emicol, ela não era uma empresa originalmente focada para a área de meio ambiente, né? Então, ela é uma empresa de componentes eletroeletrônicos, para linha branca. Linha branca, nós estamos falando aí geladeira,
fogão, máquina de lavar roupa, são componentes, né? Então, quem que seria um cliente da Emicol? A Brastemp, a Consul, a Electrolux, enfim, que compram componentes que usam lá na máquina de lavar roupa, que vai na placa eletrônica da geladeira, enfim, que compram esses componentes da Emicol e usam na montagem dos seus eletrodomésticos. A divisão Emicol ambiental, no slide seguinte, a gente vai falar como que se chegou lá, né? Ela é basicamente focada em sistemas de geração, né, que são os aeradores, o aerador cachoeira, né? Um bloco drenante para leito de secagem, o tratamento preliminar, né, que a gente viu ali qual etapa que é, e as soluções completas. As soluções completas que a gente está falando, que vai do projeto, fornecimento e instalação, é justamente dos sistemas dos aeradores, blocos e tratamento preliminar, né? Você conseguir entregar aquilo tudo como um pacote para o cliente instalado, rodando e funcionando. E a opção também de você fazer isso como locação. Então aí ao lado esquerdo é o parque industrial, fica na beira da pista ali, bem pertinho de Viracopos, né, entre Itu e Sorocaba. Então uma área grande, são 1.200 funcionários que trabalham aqui, e a maior parte deles focados na parte dos componentes eletroeletrônicos. Então, na verdade, a história da Emicol ambiental dentro da Emicol eletroeletrônica surgiu de uma necessidade da própria empresa, né? Então, na época, em 2003, por ocasião do projeto, a Emicol tinha 800 e poucos funcionários, né? E já tinha um sistema de tratamento que já não estava preparado, já não estava conseguindo, já estava começando a abrir o bico, né? Já estava no limite dele para o número de funcionários que tinha. E foi aí basicamente quando eu entrei. Eu fiz aqui, entrei como consultor, eu fiz o projeto da estação de tratamento de esgoto da Emicol e tinha uma particularidade interessante aqui, e tem até hoje, na verdade, porque aqui não tem rio próximo, né? O Tietê, no caso aqui da Emicol, está bastante longe, né? Ele passa do outro lado da cidade. Então não tem um curso d'água perto e não tem rede coletora de esgotos. E na ocasião a CETESB falou que era uma vazão muito grande para fazer infiltração. Então, nessa época, em 2003, foi um dos primeiros projetos que foi submetido a licenciamento ambiental na CETESB para reuso de esgoto. Foi até uma das razões que demorou bastante para sair a licença ambiental dele, porque o pessoal não sabia direito o que fazer, como enquadrar o licenciamento ambiental desse projeto. Hoje se fala reuso para cá, reuso para lá, é um tema muito mais comum do que era na época. Então foi quando eu fiz esse projeto lá. Quando eu comentei, já tinha concluído o mestrado, mas conhecia bastante os professores da Unicamp lá, falaram, olha, fazendo um projeto assim, assim, voltado para reuso, até um professor sugeriu, por que você não faz uma tese de doutorado em cima disso? Porque o Brasil é muito carente de literatura, tem pouca coisa referente a reuso de esgoto, eu acho que pode enquadrar como doutorado. Aí foi que eu fiz dei entrada lá na Unicamp, né, fiz pela Faculdade de Engenharia Civil. Apesar de ser engenheiro agrícola, eu nunca atuei como engenheiro agrícola, sempre atuei, né, junto a mais nessa parte de concessionárias, tratamento, consultoria, empresas, prestação de serviços, mas sempre mais focado a indústrias do que a fazendas, vamos dizer assim. Eu nunca fiz um projeto para uma fazenda, mais focado para a área sistemas da iniciativa privada no setor industrial, né? E você vê como a vida é ela, durante a época do doutorado, tinham diversos colegas, né, alunos, né, juntos lá na Unicamp, e também estavam fazendo, né, um mestrado ou doutorado tal, que só que eram da Sabesp. E eu cheguei a fazer, tinha muita gente da Sabesp lá. Na época, tinha disciplinas que eu fazia que tinha tipo, era 15 alunos e tinha 5 caras da Sabesp, assim, estavam incentivando, não sei se continua desse jeito, mas na época existia um certo incentivo para os engenheiros, o pessoal se especializar, né? E conversando com um deles, né, que inclusive se aposentou, se tornou meu amigo depois, tal, ele comentando que ali na sala de aula, tal, rapaz, ele falou, rapaz, eu tô com um problema numa lagoa, né, de tratamento. E eu olhei, como é que é? Ele mostrou ali e tal, eu falei, olha, eu estou fazendo um projeto, né, com o pessoal aqui da MICOC, de tudo, estou usando equipamento assim, assim, assado, para fazer o tratamento, vai ser por valo de oxidação, né? E eu acho que isso aí pode te ajudar. Ele falou, me mostra aqui o equipamento. Eu mostrei para ele a foto assim, né? Ele até chegou a tirar sarro, falou, isso aí é pedalinho de pesca e paga, né? Isso aí é para usar em pesqueira. Eu falei, nada, rapaz, tô usando esgoto aqui, tá tratando, tá funcionando. Ó, vem aqui, eu vou te mostrar aqui.
Ele foi lá, visitou. Enfim, esse camarada que me abriu as portas na Sabesp, né? Nós fizemos o primeiro piloto, foi em 2007. Os equipamentos foram feitos numa unidade que ele mesmo indicou, né? Os resultados foram um sucesso lá, deu muito certo. A Lagoa enquadrou, né? Passou a atender todos os limites legais de lançamento no Rio. Era um distrito chamado Distrito de Bom Retiro, na região de Itapetininga. E a partir dali, a gente praticamente está atendendo, praticamente não, todas as regionais da Sabesp no estado de São Paulo têm equipamentos nossos, né? Só junto à Sabesp a gente tem mais de 100 estações de tratamento de esgoto por lagoas, né? Muitas delas estão aí na região do Vale do Paraíba também, mas em Lorena, não. Lorena acho que a gente não tem nada funcionando. Nem sei qual que é os sistemas que eles usam aí, né? E no fim deu muito certo o negócio com a Sabesp, né? E na época eu não era funcionário Emicol, nem nada, nem sou hoje, né? Hoje o que eu faço todo o desenvolvimento técnico comercial e sou responsável por tocar isso para frente, né? Não como funcionário. Existe toda a equipe aqui dentro, a gente faz todo o desenvolvimento para fazer a roda girar, né? Vamos colocar assim. E depois, ao longo do tempo, a gente chegou a ser sócios, uma época em uma outra empresa, e acabou-se, em vez de fazer como um negócio separado, se colocou tudo para dentro da Emicol, né? E fez uma divisão, uma unidade de negócio chamada Emicol Ambiental, que em 2018 se assumiu esse nome aí, e à medida que a gente começou a trazer novas tecnologias também, né? Fora esses sistemas de geração, novas tecnologias para poder estar diversificando e ampliando a linha de produtos. Então, hoje que a gente trabalha na área que oferece para o tratamento de esgoto, basicamente são equipamentos para esses segmentos aí. Dentro do tratamento preliminar, que é aquela fase de peneiramento, a gente oferece grades mecanizadas, sistemas de transportadores de resíduos, a gente faz os serviços, né, de instalação, manutenção e locação, né, de equipamentos para parte de tratamento de esgoto, a parte dos zeradores, né, o zerador Cachoeira, que é uma fabricação nossa aqui, que é o carro-chefe, né, de vendas aí, principalmente para Lagoas. Nós temos misturadores submersos. Dentro do desaguamento de lodo, que é gerado no processo, a questão dos blocos drenantes e os componentes que envolvem para isso tudo funcionar, né? Que seja painel elétrico, peças de reposição, cabos, flutuadores, enfim, toda a infraestrutura que precisa isso funcionar. Então você imagina que tudo isso que está aí nasceu a partir dos aeradores, né? Então nesse campo aeradores foi puxando todo o resto, o mercado foi crescendo e em cima disso uma empresa que era focada, você vê, em componentes para geladeira e fogão, acabou tendo uma divisão de negócio focada para a área de saneamento, né? Então, você vê que como é importante estar diversificando e estar aberto aí para novas ideias, para poder diversificar o negócio, não ficar apoiado muito numa barca só, né? Então, quando a gente fala gradeamento mecanizado, aí então um exemplo aí de três equipamentos que a gente tem, né? Que são um equipamento padrão, né? Que é o equipamento padrão? O equipamento tem aquele tamanho e você que tem que se encaixar nele, né? Ele não varia de tamanho. Então, a vantagem é que você consegue repetir, né? Ele é sempre o mesmo e depois você tenta ajustar as faixas de vazão que ele pode te atender. E os outros dois são feitos sob medida. Então, conforme se o canal for mais fundo, mais raso, onde está a chegada de esgoto, né? Se o esgoto chega ali a meio metro de profundidade, ou se o esgoto está chegando mais fundo, varia o tamanho dos equipamentos, que é a multi-rake e a esteira mecanizada. São princípios de todos esses três que vocês estão vendo aí, são princípios de trabalho diferentes. Todos eles fazem a mesma coisa, mas tem princípios, né, mecânicas diferentes e cada um vai te entregar um resultado conforme o local que você vai colocar ele dentro do sistema de tratamento. Esse equipamento da esquerda, que é onde está escrito ali KW, ele tem uma história interessante. Até vou contar como é que o mundo está globalizado, né? Então você vê, esse aí nós compramos ele pela a firma sede com quem nós conversamos, não é sede, né? O contato comercial está nos Estados Unidos. A sede, a matriz da companhia é no Japão. O equipamento foi fabricado na Polônia, que é uma subsidiária da fábrica na Alemanha. Então, um equipamento de produção polonesa que sai lá como nota lá da subsidiária da Alemanha, cuja matriz está no Japão e a nota veio pelos Estados Unidos. Então
o máximo é até difícil explicar como é que a coisa acontece, mas a sequência foi essa aí. E chega aqui ainda, por incrível que pareça, com preço competitivo e tal. O equipamento mais da esquerda ali, a esteira mecanizada, esse é o equipamento chinês. Então, eu fui visitar a fábrica deles, né, tinha uma vez lá na China e tal. É, nossa, é uma tecnologia um pouco mais simples, mas ele me entrega aquilo que compromete. Não é ruim não, viu? Os equipamentos chineses não são ruins. E às vezes tu não fala, "Ah, é chinês e tal", eu falo, mas vai o seu celular, suas coisas, tudo. Se o chinês você não pode brigar com ele nunca. Tem que se associar com o chinês que uma hora você vai cruzar com algum chinês no seu caminho. E o equipamento do meio, da Kuna, é um equipamento alemão. Né? Então, em termos de custo, ele acaba sendo o mais caro deles, mas é o que tem mais engenheirado, vamos dizer assim, né? Em termos de tecnologia. Vamos colocar aqui o vídeo. Isso aqui tem uma animação com relação a como que funciona a esteira mecanizada. Bom, como está sem som, eu vou mais ou menos narrando aí. Então ele pega a parte do resíduo, você nota que uns ganchinhos que vão erguendo e vão colocando para trás numa caixinha, uma caixa coletora, vamos colocar assim, né? Então a gente costuma dizer que todo o elemento filtrante ele se locomove e coloca o resíduo para trás, né, na coleta de esgoto. Então esse é um carregamento mecanizado porque não é limpado manualmente. Quando é manual, vai alguém com um rastelo lá e retira aquele material lá de dentro e coloca em cesto. Né? E faz isso com profunda alegria, você imagina. Né? Eu acho que nessa situação de tratamento preliminar é aquela que não é um trabalho de gente, deveria ser só um trabalho que é mecanizado, porque a coisa é bruta ali. O pessoal que faz esses serviços de limpeza quando é manual, não faz sorrindo. Né? Vamos lá aqui para a segunda linha de equipamentos aqui, esse aqui é o principal, né? Esse aqui é o aerador cachoeira. Então ele introduz um equipamento, nós vamos mostrar algumas aplicações depois, mas nessa situação que ele está desligado, então você nota ali que aquela escova que está ali dentro daquela capinha azul, né, e é uma escova mesmo, isso é um chamado rotor tipo escova. Então ele fica girando, né, e ao girar ele pega o oxigênio que está no ar, né, e incorpora ele para dentro da água. Então ele faz a incorporação e movimento da água. Então, por consequência dele estar introduzindo o oxigênio, ele vai melhorando a qualidade de água e controla a questão de odor, né, quando for o caso. Tem umas lagoas que não têm cheiro e não funcionam muito bem, elas não são tão fiscalizadas quanto uma lagoa que apresenta cheiro, ainda que funcione bem. Né? Então, o nariz é o melhor fiscal porque incomoda mais. Né? O odor de uma lagoa ou de um tratamento de esgoto, às vezes você percebe ele à distância quando ele não está funcionando bem, porque quando o sistema está funcionando bem, ele não é para ter odor. A verdade é que todo mundo quer o tratamento de esgoto, mas ninguém quer ser vizinho da Etna. Então, todo mundo quer que trate, mas bem longe do meu nariz. E na verdade é possível fazer um tratamento de esgoto que ele não te dê tanto problema de odor. Então esse equipamento é um equipamento flutuante, então ele fica girando naquele formatinho de escova, vai incorporando a água, o oxigênio na água e vai fazendo a mistura. Nós vamos ver alguns exemplos de aplicação. Marcelo, só uma dúvida aqui. Esse aerador ele seria eletrônico? Como é que ele seria a fonte energética dele? Ele precisa de energia elétrica, né? Ele tem um motorredutor, é um motor elétrico que aciona um redutor, né, para baixar a velocidade. Então, um motor elétrico normal, aí, o padrão é em torno de 1680, 1700, vamos dizer, nessa faixa, né, de rotação. E o aerador ele gira a 90 RPM. Então você tem um conjunto de engrenagens que faz a redução para ele trabalhar numa velocidade menor. Então ele precisa de energia elétrica. Ou também ele, nesse caso, esse que está aí funcionando, ele pode ser acionado por energia solar. Entendi, Bruno, muito obrigado. Então,
esse aqui é o menor equipamento. Então, tem algumas instalações com energia solar, que vamos ver se der um tempinho aqui, eu mostro no final uma instalação com energia solar dele. Então, vamos ver aqui o sistema que foi instalado em Palmas, né, no Tocantins. Então, você vê, esse é um conjunto de 3 lagoas, a primeira lagoa anaeróbia, né? Essa do lado, agora do vídeo do lado direito, né? Que não tem aeradores. Vai para a segunda lagoa, onde estão os aeradores, né? Então, um processo anaeróbio seguido por um processo aeróbio. Então, os aeradores foram colocados aí para converter essa lagoa facultativa em lagoa aerada em mistura. Então, esse é um equipamento, são lagoas grandes, né? Cada equipamento aí desses tem perto de 5 metros de largura, para você ter ideia. Então, a lagoa tem quase 90 metros de largura total e 200 e uns quebrados, acho que de comprimento, não lembro de cabeça. Mas, se não me engano, é alguma coisa perto aí de 90% e uns quebradinhos, 180, 150. Então, são unidades grandes, né? Então, aquela última lagoa que vocês estão vendo lá no fundo é onde sedimenta o lodo, né? Então, ele gera o lodo nessa etapa onde estão os aeradores, sedimenta na lagoa seguinte e depois vai para o sistema, e lá ainda tem o pós-tratamento. Lá é quente, hein? Puxa, pensa num lugar quente. E aí você consegue ver pelo ambiente, pela paisagem ao redor, como também estava nessa época de seca, né? E é uma característica do Tocantins, né? Então, você tem épocas que são extremamente secas e épocas que chove bastante. O que acaba pensando, né? Se eu trato o esgoto num bom nível de tratamento, não faz até muito sentido eu estar jogando essa água fora, né? Por que não reaproveitá-la, né? Pelo menos para irrigação, né? Mas isso ainda é um tema que é muito discutido no Brasil. Essa aqui já é uma estação de tratamento de esgoto que foi modificada todo o processo. Então, naquela anterior, nós pegamos uma lagoa, colocamos aeradores numa lagoa, mas não fizemos o processo de lodo ativado, né? A gente simplesmente existe uma demanda de oxigênio através da DBO, né? Vocês já devem talvez ter estudado isso. DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, quer dizer, o quanto que aquele esgoto consome de oxigênio do meio para se degradar. Então, se eu tenho uma DBO alta, se eu jogo um esgoto com uma DBO alta no rio, ele vai me consumir mais oxigênio para ele se decompor. E ao consumir oxigênio, ele vai piorar a qualidade do rio. Então, quanto menos DBO tiver no esgoto lançado, melhor vai ficar, menos impacto ele vai ter quando lançado no rio. Então, se eu tenho uma demanda bioquímica de oxigênio, uma demanda, e eu supro essa demanda, é para isso que servem os aeradores. Então, nesse caso aqui, existia um requisito para uma demanda muito baixa na saída, quer dizer, tinha que sobrar bem pouquinho DBO na saída. Então, foi feita a mudança, era um processo de lagoa anaeróbia, seguido por lagoa facultativa, onde foi transformada a lagoa facultativa num processo de lodos ativados, que é o que a gente vai ver funcionando aqui. Aqui vai mostrar também onde a gente colocou também uma etapa de gradeamento mecanizado. Essa aqui fica em Cabreúva. Cabreúva tem um caso interessante, né? Que o distrito do Jacaré, que é onde ficam as empresas e tal, ele é 3 vezes maior que a cidade, né? Então, o distrito cresceu mais do que a cidade. Essa é a esteira mecanizada, né? Que vai peneirando o esgoto. Despeja ali atrás nas gavetas. Depois vai para a parte da remoção de areia, né? Essa era a antiga lagoa anaeróbia, que virou basicamente uma lagoa de equalização, que tem muita influência de efluente industrial. E aí a lagoa que opera, a gente fez um sistema carrossel, né? Então você repara que o esgoto vai e vem, né? Ele fica circulando num formato de serpentina. Licença, Marcelo. Perguntaram aqui no chat se o objetivo do tratamento é reduzir a DBO ao máximo possível nesse processo. Nesse caso, sim. No lodo ativado, você consegue aí níveis de eficiência acima de 95%, sabe? Então você trabalha com residuais de DBO de saída bastante baixinhos. Só para você
terem mais ou menos ideia, essa água aí, por exemplo, ela deve estar com uma DBO em torno de 10, mais ou menos. Aquela anterior, que a gente viu naquele outro sistema, ele sai com uma DBO em torno de uns 30, 40, mais ou menos. O DBO de entrada do esgoto, ela gira aí ao redor de uns 400, vamos colocar entre 300 e 500, na média de 400. Quando as cidades são maiores, né, tem uma população maior, contribuinte, a DBO tende a ser menor do que nas cidades menores. Então, uma cidade do interior de São Paulo, aí, às vezes é comum você achar, às vezes, DBO de 500, 600 no esgoto, que é considerado alto. E se você for ler os livros do Metcalfe, Ed, que a turma gosta de seguir aí, fala em DBOs em torno de 250 para esgoto bruto. Essa DBO de 250 não existe aqui no Brasil. É, existe uma referência que o pessoal utiliza, que é em torno de 54 gramas de habitante por dia, que é mais ou menos o que você, como ser humano, né, gera de elementos que vão gera, né, de carga orgânica, vamos dizer assim, que vai impactar no meio ambiente, né? Então, claro, depende de você come, né? Tem uns caras aí que eu conheço que depois que vai na churrascaria com uma bela feijoada vai lançar umas 100 gramas mas existe o percentual que é considerado por habitante, e aí você joga no consumo de água, ele vai te dar a concentração daquela carga orgânica que está indo para a entrada do tratamento, vamos chamar assim, esgoto bruto. Então, por isso que a gente fala, às vezes o percentual não ajuda muito, né? Cara fala 90%, mas se a carga for bem alta, às vezes 90% de eficiência pode ter uma DBO, por exemplo, final, maior do que um sistema que opere com 80, 85, mas ele tem uma carga menor na entrada, né? Então, o Brasil ainda, o Brasil, vamos falar que o estado de São Paulo ainda estabelece que você tem lá 80% de redução de carga orgânica ou 60 miligramas por litro, né, de DBO em pontos de lançamento, dependendo da classificação que você tiver do seu corpo receptor, né? Então você tem que fazer o estudo de alta depuração e ver se é válido aqueles 80% ou 60 miligramas por litro. A legislação federal, ela fala em 60% de eficiência, né? Ela é mais branda, né? E tem estados que são mais restritos, né? Você tem no Paraná e Santa Catarina alguns lugares que estão sujeitos a uma legislação mais rigorosa que a de São Paulo. Durante um bom tempo foi a mais rigorosa, e se passar a exigir o controle em cima dos estudos de autodepuração, aí esses 60 miligramas por litro e 80 vai tudo por terra abaixo, porque em geral os valores acabam sendo menores. Estados Unidos é muito comum, um país, não vou dizer país inteiro, porque cada estado tem o seu, mas o número de 30 miligramas por litro de DBO é bastante comum. Então, são coisas daí, você entende que nos países desenvolvidos você tem a maior parte deles são focados nos sistemas de loads ativados, justamente por ter uma eficiência maior, né? Trabalhar com residual de DBO menor no campo de lançamento. Por exemplo, se o São Paulo todo, né, Guarulhos, todos os municípios que compõem a região metropolitana lançassem uma DBO em torno de 10 miligramas por litro, é possível que aqui em Itu fosse factível de fazer uma captação no Rio Tietê, por exemplo, entendeu? Você teria um rio, uma condição que fosse factível de você fazer um tratamento da água, né? Assim como é em várias cidades da Europa. A turma fala, não, mas isso é reuso de esgoto. Isso aí já existe, né? Você capta a água num ponto, depois você joga a água abaixo. A cidade que está abaixo vai captar a água e vai jogar abaixo. Quer dizer, você sempre vai pegar uma fraçãozinha do que já veio, né, de um esgoto autodepurado, vamos colocar assim. Por isso que não vão se assustando muito com o termo reuso de esgoto, porque não vai ter jeito, vai ser a realidade futura, né? Tem lugares que já tem isso, ainda fazem de maneira indireta, né? Por exemplo, Califórnia, nos Estados Unidos, pega o tratamento de esgoto, passa por um sistema de membrana e devolve o esgoto injetado por poços numa zona de poços. Quer dizer, para não dizer que ele está interligando direto a saída do esgoto com a estação de tratamento de água, ele pega aquele esgoto tratado, faz uma infiltração no solo e você tem postos que captam aquela água e retornam para abastecimento, né? Então, esse é abastecimento para potabilidade, né? Mais ou menos como é que é a massa de óleo, né? O óleo de carro também funciona assim, né? A massa de óleo é sempre a mesma. Você carrega ela de impurezas, você tira a impureza e aquela massa fica circulando, né? Lá na NASA, lá na estação espacial, a água que eles botaram lá desde o começo é praticamente a mesma, né? Ela fica circulando dentro do meio, né?
E aqui no Brasil a gente acaba fazendo isso de uma maneira meio indireta, né? Acaba, as pessoas falam, não é tomar esgoto tratado, mas se você for ver, a cidade de cima está jogando, né, bem perto, às vezes, de captações das cidades de baixo. Mas aí a gente finge que não vê, e todo mundo finge que não tem, mas na verdade é que acontece. Vamos ver aqui. Dentro de todos esses sistemas que a gente está falando de tratamento, todos eles geram um lodo, né? Eles podem gerar mais lodo ou menos lodo. Mas a partir do momento que você reduz, você, vamos dizer assim, oxida DBO, você gera o gás carbônico, você gera corpos de bactérias, né, e água, né? Então, você tem uma água rica em matéria orgânica, você vai ter bactérias que vão consumir aquela matéria orgânica, vão se reproduzir, vão se agrupar em flocos, né? E esses flocos, esses corpos de bactérias são um lodo que é gerado pelo sistema de tratamento. Todos os sistemas têm. Uns geram mais, outros geram menos, né? E aí é um dos elementos importantes, aí depois é o que fazer justamente com esse lodo, né? Então ele é bastante diluído, né? Ele tem um percentual baixo de sólidos, então você precisa ter um equipamento que faz o desaguamento dele. Então do lado esquerdo ali a gente está vendo um sistema de desaguamento mecanizado, né? Aquilo é uma rosca desaguadora, né? Ele recebe aquela descarga de lodo, você dosa polímero, ele flocula, é como se fosse uma prensa parafuso, vai girando e vai tirando uma torta semissólida de lodo, a água retorna para o processo e você vai descartando aquele lodo embora. E o que a gente vai mostrar aqui para vocês é o sisteminha do lado direito, que está dentro de uma estufinha, né, que é uma estufa agrícola, na verdade, onde você faz um leito de secagem e cobre ele. E a estufa tem tudo a ver com o nosso país aqui, né? Você tem um país quente, bastante sol, né? Então não faz sentido a gente investir aqui em sistemas de secagem de lodo que gasta energia se a gente pode fazer esses sistemas que desaguam e secam utilizando a energia do sol, né? Da natureza, que aqui tem bastante. Então a gente fez um videozinho aqui que tem uma parte dele que está em timeslay, né? Que a gente filmou desde o instante que descarrega até a hora que do material final do lodo, feito aqui na própria estação da MCOL. Foi uma experiência recente que a gente fez, inclusive, faz pouco tempo, acabou de editar, e eu sempre tive ideia de fazer isso, de mostrar assim, esse processo de secagem e tal, mas eu nunca vi ninguém fazendo, né? Então aqui vocês estão vendo uma coisa, acredito eu, do que eu tenha visto, é inédita esse tipo de gravação para secagem do lodo. Foi inédito para nós, pelo menos, né? Esse é os blocos drenantes, né? Uma peça plástica que se encaixa uma na outra, que nem um Lego, né? Que vai no piso dessa estufa. Então você vai encaixando uma pecinha na outra e vai formando um piso. Como se fosse uma peneira no chão, né? De plástico. Então nessas ranhuras é por onde a água escoa. Você faz uma preparação de polímero, né? O polímero é um agente floculante, ele ajuda a formar o floco do lodo. E aí você descarta o lodo. Você repara como ele é bem líquido, né? É em torno de 1% sólido, nem isso. É quase como uma água suja. Então aquela água lá que você viu escura, forma um líquido bem clarificado, né? E aquela massa vai ficando sobre o piso. Esse é o processo do leito de secagem. Então ela vai rachando, vai trincando, vai reduzindo de volume, vai ficando cada vez mais rachado, mais menor, 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 até a hora que seca. Esse no fim é o que sobra de todo o processo do tratamento, é isso aí. É um material, ele fica bem solto sobre o piso, né? E que para mim o destino final disso, óbvio, é o destino agrícola, né? Mas por incrível que pareça, ainda tem controvérsia. Mas é uma matéria orgânica que já não é mais o cocô original, vamos colocar assim, né? Já são corpos de bactérias secos, né? Então ele tem um valor como insumo agrícola, você vê que é leve e tal. E a gente despeja aqui, guarda e posteriormente isso aí vai para aterro, né? Mas é abrir, isso poderia ser queimado, poderia ser, né, ser usado como combustível. E no Paraná é muito utilizado como insumo agrícola, utilizado na agricultura, né? No Brasil, aqui em São Paulo, para você conseguir a aprovação da, CETESB, da, CETESB, para isso é um saco. Né? 1 ano. 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 1 ano.
Bom, então vamos lá. Então, a verdade é que a mensagem que a gente quis passar ali no começo, né, que esse futuro que a gente vê de seca, de degradação do ambiente, não precisa ser desse jeito, né? Aliás, não pode ser desse jeito. Né? A gente precisa fazer alguma coisa, precisamos utilizar, transformar essa palavra de sustentabilidade de fato em ação, né? Então, eu falo sustentabilidade para cá, sustentabilidade para lá, fala um monte de coisa e a verdade é que faz pouco, né? Então, se a gente realmente não fizer ações concretas e orientar as tecnologias e para onde a gente quer se desenvolver nesse sentido e ficar só no campo do discurso, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Né? Então, a gente não pode ficar esperando que alguém vá fazer isso, o governo vai fazer, não sei quem vai fazer. Não vamos fazer isso aí que está, o que, né? Não vou para falar até do momento presente, mas de tudo que já veio para trás, né? Desde o descobrimento, você vê, do Brasil, já começou puxando, né? Desde a época que a turma sacava o pau-brasil em troca de espelhinho e machado e facão. E o Brasil sempre ele foi muito judiado, era um lugar de natureza muito exuberante, né? E ainda tem, né? Então ele não pode terminar com o que tem, né? Então tem que capitalizar em cima disso, e não o contrário, né? Então a gente costuma dizer para quem faz pescaria aí, né? O peixe vivo na água ele vale muito mais para a comunidade local do que ele dentro de um açougue de peixe que paga um quilo muito miserável, né? Pelo valor do que aquilo representa, né? Então é melhor você deixar ele vivo, né? Ele vai valer muito mais dinheiro do que ele morto, em termos de gerar riqueza para o local. Chama-se agregar valor. Né? E as oportunidades para o mercado de saneamento, eu diria que as perspectivas estão todas nas privadas. Né? Você esquece, fazer concurso público na Sabesp, rapaz, eu vou falar para você que vai demorar para ter concurso público para essas empresas para frente aí, porque a concorrência das privadas vai ser pesada e aonde tem as perspectivas, eu citei esses exemplos aí dessas maiores aí, né, que estão aqui na região nossa no estado, que é a EGEA, a Iguá, a BRK, não sei se são nomes que vocês estão familiarizados, mas se alguém pretende entrar, né, ainda que, por incrível que pareça, né, infelizmente, a turma se forma como engenheiro, acaba sendo contratado como analista. Mas enfim, as grandes oportunidades de vagas aí estão nessas empresas. Né? Eu vou dizer para vocês, me arriscaria a dizer que são centenas delas. Né? Outro dia eu entrei aqui, antes de até colocar no Daiguá, tinha mais de 120 vagas em aberto aí, no Brasil inteiro, né? Para as mais diversas funções. Né? Você nunca vai achar lá, engenheiro ambiental. Você é contratado como engenheiro ambiental. Talvez não. Mas analista de qualquer coisa vai ter bastante. É uma maneira que, infelizmente, que o mercado encontrou, né, de fazer isso aí, de chamar como analista e também para não pagar o piso de engenheiro. Né? Aí tá sacanagem, tá aí também. Mas, na verdade, aí é que está o grande número de vagas, né? E outra coisa que existe muitas oportunidades é na parte de empreendedorismo, sabe? Eu já falei sobre isso em outras, até na própria Unicamp, lá que eu acho que as universidades preparam um pouco para isso, né? O cara, ele mesmo, seu patrão, né? Ele mesmo empreender. Eu fui CNPJ a minha vida toda. Né? Eu tenho uma carteira assinada minha da época dos meus 15 aos 17. Eu tenho 2 anos de carteira assinada. O resto tudo foi como CNPJ. Né? E de realmente não ter, como está muito em aberto, não tem nada consolidado e dizer que é assim e pronto, acabou, não tá desse jeito, entendeu? Então tem bastante espaço para empreendedorismo aí. E todas essas aí, se eu for me arriscar a dizer qual que estaria mais amiga das startups aí, startups é basicamente se desenvolver uma ideia, né, e depois se convencer algum investidor a apostar algum dinheirinho naquilo para você fazer ela crescer e frutificar. Infelizmente, o termo às vezes está sendo mal utilizado. A turma fala startup para enganar algum trouxa, para pegar algum dinheiro, pôr no bolso e depois não ter a melhor preocupação em fazer aquela ideia ir para frente. Né? Então, os caras que fazem negócios para vender sem querer que aquilo cresça e frutifique e vire uma ideia boa de fato. Né? E eu acho que o espírito do empreendedorismo é você acreditar numa ideia e querer fazer parte dela no futuro e querer que ela se desenvolva e cresça, né?
Então, tem nas áreas de automação, dessas próprias áreas de processo que eu falei aqui, nas áreas de gradeamento mecanizado. Por que eu preciso estar trazendo tecnologia da Alemanha, por exemplo? Quer dizer, a gente, né, parar de pensar aí como... tá na hora da gente exportar os espelhinhos, né? Então, foi um cara da Sabesp até que me falou, chega da gente trazer coisa dos caras de fora, vamos passar a vender os espelhinhos para eles agora. O cara da Sabesp até que me falou isso. É verdade, cara, é verdade. Mas a verdade também é que os caras estão muito na frente da gente. Se você pegar em termos de Alemanha e Estados Unidos, que são as maiores referências mundiais na área de sistemas de tratamento de esgoto, estão 20, 30 anos na frente. Né? Então, o que você pode e deve fazer é aprender com os caras e adaptar coisas para a nossa realidade. Né? E é isso, esses aí que são as oportunidades de você fazer desenvolvimento de novos negócios, aprender com coisas lá fora, não ter medo de sair fora de casa, não sair fora de casa da casinha, eu estou falando, não, sai fora da casinha e faz umas loucuragens, né? Não, sai fora da casinha, mas fica ali dentro do bairro para você pelo menos conseguir fazer alguma coisa de útil, né? Ou que alguém acredite naquilo, né? Então tem espaço para isso, para você trabalhar na área de empreendedorismo, né? Nesse segmento de saneamento. Tá? O Brasil está um momento bastante propício para isso agora nos próximos meses. Então, eu acho que era isso aí que eu queria passar para vocês, né? É que como a gente está fazendo virtual, você acaba meio que não... Fica mais difícil a parte da interação, assim, do que quando está com a plateia. Eu costumo parar, falar mais, tal, puxar, né, coisa. Mas aqui fica um pouquinho mais difícil. Estou passando, deixando aí os meus contatos, né? Tem meu e-mail ali, contato pelo LinkedIn, se por meu nome lá vai achar também. Daqui da MCO Ambiental, que está lá, todas as tecnologias estão no site, né? E é isso aí, a gente pode abrir para um bate-papo. Né? Bom, Marcelo, eu gostaria muito de agradecer pela sua palestra incrível. Acredito que deve ter sido bastante esclarecedora para o pessoal em relação a como funciona um tratamento de efluente na indústria. Em nome do CAEA, também gostaria de agradecer pela sua presença aqui nesse dia, nessa semana importante para a gente. E está aberto aí, caso vocês tenham algum questionamento, dúvidas, alguma colocação, elogio pela palestra, fiquem à vontade, sintam-se à vontade, perguntar aí e tudo mais. O pessoal está mais ou menos em que ano aí da faculdade? A média? Terceiro ano, primeiro ano, segundo ano? Ou está bem variado? Eu acredito que tenha de diversos anos aí, Marcelo. Eu, por exemplo, estou no segundo ano, no quarto semestre na faculdade, mas, por exemplo, o Arthur aí já um ano à frente, tem bastante gente, acho que de todos os anos. Ah, legal. Os primeiros anos, às vezes, eu não sei como é que é. Na minha época era mais dividida naquela época do ciclo básico, né? Que era a parte mais bruta da coisa, que era, na verdade, um saco, né? Você começava a ver coisas mais daquilo que você queria ver mesmo lá a partir aí do terceiro ano e tal, né? Eu ainda não comecei. Não começou a ver ainda. Não, ainda estou terminando o ciclo básico. É uma desgraça o começo, mas fica tranquilo que depois piora. Não, tô brincando. Fica tranquilo que depois você passa a Com ver. licença, Marcelo, rapidão. Fizeram uma pergunta no chat aqui sobre como funciona o reuso da água no estado de São Paulo. Olha, você vê, a prefeitura, por exemplo, lá da cidade de São Paulo, ela tornou obrigatório, inclusive, o reuso de água na parte dos lavadores de carro, né? O lavador de veículo. Né? Como utilizar água de reuso. Para você conseguir, por exemplo, liberar para irrigação, para uso agrícola, vamos dizer assim, é um pé no saco. Então depende muito da finalidade que você vai utilizar. Por exemplo, se você vai fazer um reuso interno dentro da própria firma, que estamos falando aqui de reuso não potável, né? Vamos colocar assim, oficialmente, né? Claro. O reuso não potável acaba sendo agricultura, lavagem de veículos, rega de jardins públicos, né? E para isso existem já normas específicas que você pode estar fazendo. Então, mas, por exemplo, você quer fazer reuso para uso agrícola, ainda você poderia reutilizar isso para, né, irrigação de eucalipto, café, culturas que não são consumidas diretamente, né, cruas. Não vai irrigar alface com esgoto, por exemplo. Né? Quer dizer, bom, não nós, pelo menos aqui. O pessoal lá de Israel, os judeus lá fazer isso há séculos. Né? Aliás, foi o que sustentou aquela população no local
por isso que as firmas top de irrigação são tudo lá de Israel, né? Porque os caras têm uma limitação muito grande de recurso e grande parte da produção agrícola de Israel ela é irrigada com esgoto tratado, né? E isso ainda não é nossa realidade aqui. Ainda você conseguir aprovação de projetos de reuso deveria ser algo ser incentivado e fomentado. E às vezes o que eu vejo é que parece que põe tanta dificuldade que é para a turma não fazer. Entendeu? Mas não vai ter jeito, né? Como é que vamos fazer? Você vai desperdiçar aquela água ali? Vamos ter que. Aqui, pô, eu não vejo a coisa melhor. Ah, não, fala que é Uninha, que é só uma época ruim, a seca foi só dessa vez. Mas pega os últimos anos para cá, parece que está cada vez chovendo menos, né? Então vai ter uma hora que o reuso vai ser ou reusa ou reusa, né? E vai ter que fazer parte do nosso processo. Né? Assim como a água do mar, né? Você fazer dessalinização de água no mar. O Brasil ainda é como se fosse uma grande novidade, mas grande parte dos países do mundo já fazem. Né? Marcelo, aqui eu não sei se você tem conhecimento, mas eu sou da parte da zona oeste de São Paulo e aqui tem alguns shoppings que eles utilizam, aí eu não sei se é reuso de água ou de esgoto, certinho assim, né? Mas seria no vaso sanitário, nos banheiros de shopping. O doutorado Eles foi utilizam. exatamente em cima disso, em cima de reuso de bacia sanitária. Dá mais ou menos uns 15 litros por pessoa por dia, né? Então, e faz todo sentido, não faz, cara? Para que você vai pegar uma água tratada, fluoretada, clorada, Faz, que vai sim. tomar da torneira para usar na descarga, né? Você pode... Se bem que, ó, tem uma coisa engraçada aqui, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, e era reuso, né? O reuso que estava sendo proposto ali era descarga em bacia sanitária, né? Em vaso sanitário. Aí lá pelas tantas, um da banca lá falou, Marcelo, mas e os respingos? Respingo? Como assim? O que tem os respingos? Uai, quando cai ali que vai voltar no centro. Eu falei, verdade, é muito importante os respingos. Eu falei, vai pegar na parte mais sensível do corpo humano, depois do bolso, né? E eu falei, é verdade, rapaz, ninguém quer saber o que é o respingo de esgoto lá no toba, né? E aí foi que aqui, no caso, eu faço, a gente faz dupla desinfecção, cara, passa no ultravioleta e depois tem a parte de cloração, né? E vai ser ver, foi o tema que o professor discutiu em banca de doutorado, vai vendo. E ele tem razão, né? Muito cuidado nesse lugar aí, não vamos colocar. É um tema muito importante, né? É verdade. Mas eu acho que eu digo mais para você, esses lugares que concentram, né? É claro que é difícil você ter ponto de água de fazer isso em casa, né? Às vezes o pessoal deixa com o balde, né? Com água da máquina lavar roupa, tal. Né? Mas nesses prédios grandes comerciais ou em prédios novos, né? Deveria ser obrigatório ter ponto de água de reuso para as linhas de descarga, né? Deve ser obrigatório os ramais serem diferentes, né? Por exemplo, você pega um prédio novo, desses aí, tem vários mais antigos, né? Os ramais seguem os mesmos, né? A mesma coluna d'água que vai para a pia, chuveiro, acaba sendo a que vai ali para a descarga. Então é difícil você separar, né? Mas a tendência deveria ser obrigatório. Eu acredito que grande parte dos prédios já estão fazendo isso, os novos, né? E nos projetos preverem colunas de água diferentes para as tomadas de descarga. Né? Então, você poder utilizar água de chuva ou água de uma fonte de água alternativa para descarga, né? Que não precisa ser uma fonte não potável, vamos colocar assim. Né? E a gente tem que aprender com os outros locais também, né, cara? Às vezes o Brasil, você chega aqui, traz uma tecnologia nova, o cara fala, meu, isso aí, aonde tem utilizando, de referência, isso é novidade. Eu falo, novidade para nós aqui, né? Mas os caras usam isso aí lá nos Estados Unidos há 30 anos, né? Quer dizer, não é porque a gente não vê, não saiba que não exista, que não tenha as experiências internacionais já utilizando isso há muito mais tempo que nós, né? Então, acho que cabe essas, né, no caso, gerações novas, vocês, à medida que vão entrando, ocupando cargos, entrando nas empresas, entrar com essa cabeça aberta aí, não é porque que não existe que não funciona, talvez justamente é aí que está a oportunidade da coisa, né? Quando a gente começou a utilizar os zeradores nas lagoas, ninguém colocava esse zerador nas lagoas. Quer dizer, não vamos colocar os zeradores da lagoa porque ninguém coloca. Justamente ao contrário, é justamente porque ninguém coloca que tem uma oportunidade de negócio, né? Então, é de ter esse pensamento focado para
para você não deixar oportunidades boas passar, né? É isso. Licença, Marcelo. Mandaram mais uma aqui no chat, perguntando se os dejetos separados no tratamento preliminar têm alguma utilização, como você tinha citado lá na agricultura, e se não tiverem, como eles são descartados? Bom, no Brasil, eles acabam indo para aterro. No preliminar, ele não tem tanta utilização, porque o índice ali de contaminação é alto, né? Não só a contaminação da parte microbiológica, como na parte de contaminação de elementos, né? Contaminantes. Né? Vamos pôr, na Alemanha, o que eles fazem? O material degradado é prensado e é incinerado, é queimado. A areia, em alguns lugares, ela é lavada, higienizada e reaproveitada. No Brasil, tanto o material gradeado quanto o material de caixa de areia acaba indo para aterro sanitário, ou seja, não vai para a agricultura. O lodo, o material que vai para a agricultura é o lodo biológico, né, o que é gerado do tratamento, não no tratamento preliminar. Né? Esse é o lodo que teria uma função de uso agrícola. Aqui, agora eu vi aqui. Abner Pedroso de Almeida, respondido, Abner? É isso aí, mas não serve muito para a agricultura do tratamento preliminar, não. É mais do tratamento secundário, vamos colocar assim. Mais alguém tem alguma pergunta? Isso aí. Aqui, agora eu estou lendo aqui, eu não tinha me ligado aqui. Na questão do marco do saneamento, irá melhorar a questão do saneamento do Brasil? Fala, olha, eu acho que com certeza vai, né? Porque o pessoal ficava muito, o pessoal que eu digo, investidor privado, fica muito inseguro em colocar dinheiro aqui, né? Nesses contratos de longo prazo, né? E você passa os primeiros anos despejando dinheiro para coletar o dinheiro lá na frente, né? Então, o marco do legal do saneamento, ele deu a perspectiva de universalização do saneamento brasileiro até 2033, né? E abriu, né, uma segurança jurídica maior para o investidor privado, né? Colocar dinheiro para fazer os investimentos que precisem para isso aí tá ocorrendo. Então, e isso está se manifestando nessas concessionárias ali que eu listei, por exemplo, a EGEA, a BRK. A BRK, que era a antiga Odebrecht Ambiental, ela foi comprada por um fundo canadense de private equity, chama Brooksfield. A Brooksfield, ela tem sede no Canadá, e a fonte do dinheiro são fundos de pensão, né? Um fundo de investimento gigantesco. Né? Então, o investimento no mercado de saneamento, ele é visto com bons olhos, porque ele é muito pulverizado, entendeu? Então, quando você faz o investimento lá, está distribuído em pequenas contas de diversas milhares de pessoas. Igual o princípio do Netflix, tá, tudo mais, que você paga aquele valorzinho pequeno por mês, mas distribuído em milhares de pessoas, acaba sendo um valor alto. Né? Então, ele é um investimento visto com bons olhos pelo mercado financeiro, né? Porque está distribuído em um grande número de contas. Só que o pessoal precisava ter uma segurança jurídica melhor para estar apostando nisso aí. E aí foi que, né, entrou o Brooksfield na BRK, você tem o Itaú, que tem uma parcela da Iguá, tem não coloquei ali, mas tem o Águas do Brasil também, que tem sede no Rio de Janeiro, que tem uma pequena fraçãozinha de banco, tal. E a EGEA era da antiga Equipave, né? Aí já é um fundo familiar, né? Essa turma de calibre grosso de dinheiro aí. Mas se você não tiver esse dinheiro entrando e irrigando, né, a infraestrutura, o governo não vai fazer, cara, não tem a menor condição de fazer. O governo é muito bom em fiscalizar, né? Falando o governo em si, mas o agente público, né? Ele é melhor no fiscalizador e controlador. Né? Uma empresa pública deixa o privado fazer, que ele vai fazer direcionado, obviamente, para ganhar dinheiro, mas vai fazer, né? E vai tomar as devidas providências para que aquilo ocorra e o órgão público vai ter que fiscalizar para ver se os caras estão fazendo de acordo. Então, a chance nossa é o dinheiro vindo aí. Porque se a gente depender do fundo público, nós estamos lascados. Né? Então, a tendência é que, sim, vai impactar um pouco as estaduais, mas para grande parte de companhias, lugares que não tem nada, por exemplo, vão passar a ter alguma coisa graças ao marco do saneamento. Então, sem dúvida, vai para melhorar, né? É feito para melhorar, né?
Você vê as estradas de São Paulo como ficaram uma beleza, né? Não, mas ficou caro, tem o pedágio. Realmente, ficou caro, tem o pedágio, mas errado não é o pedágio, errado é o IPVA que você paga que não resolveu o problema também, né? E você paga o IPVA de qualquer jeito. Então, e você sai fora daqui, o ambiente é árido, né? Às vezes a gente está mal acostumado aqui, que acha que São Paulo tal, mas está mal acostumado. Você vai em outros estados, você vai ver que a realidade é bruta, meu cara, não é simples, não. Quer dizer, o desafio é grande, mas se não tiver alguém colocando dinheiro, acreditando nesse negócio, eu acho que o Brasil ia demorar muito mais tempo se não fosse esse marco legal, né? E vamos combinar, não combina mais, né, gente? Você ainda, aqui o povo tá lá, tá acostumado de São Paulo, mas quando a gente está de fora e passa naquele rio ali, uma das principais cidades do país, não há a principal cidade do país, aquilo não combina mais, né? Já deu, já, não combina mais com o mundo moderno aqui, não tem cabimento ser desse jeito, não precisa ser desse jeito, a gente acabou se acostumando com aquele pinicão a céu aberto lá, mas não tem que ser assim, não deve ser assim. E não podemos deixar que surjam outros lugares desse jeito, quer dizer, as coisas já têm que nascer certo. Então, respondendo sua pergunta, sim, vai melhorar bem. A gente espera que vai ter mais dinheiro movimentando o setor, né? Ter mais oportunidades de emprego, vai movimentar as firmas de tecnologia, firmas de equipamentos, retomar as firmas de construção civil, e aí que vão ser, grande parte de vocês vão ser contratadas direta ou indiretamente por causa disso aí. Então, na verdade, a maior perspectiva ter de campo de trabalho para o pessoal que está nessa área vai estar aí. Pode acreditar nisso. No curto prazo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida relacionada ao assunto? Uma IC aqui. Sobre tratamento de efluentes e pequenas tinturarias a partir do biocarvão da casca de banana. O que você acha desse método? Olha, eu acho que funciona. Você chama o carvão ativado, né? Estou lendo aqui a pergunta que todo mundo vê a pergunta ou tem que ler em voz alta aqui? Todo mundo vê, né? Vê? Que pergunta aqui do... Ah, tá. Sim, o carvão ativado ele pode ser de casca de banana, casca de coco, enfim, de várias coisas, né? E ele é muito eficiente na parte de retirada de cor da água, né? E funciona bem, assim, cor e outras coisas, né? Tem uma tese do doutor, acho que foi de mestrado, que eu vi que ele é até eficiente na parte de tirar resíduo de agrotóxico da água, o carvão ativado. Só que o carvão ativado ele absorve, né? Então ele satura e depois você tem que pegar, trocar e jogar fora. Então, quanto mais suja tiver a água, mais rápido ele vai saturar. Aí você tem que ficar trocando e fazendo de novo. Então, eu usaria nesse processo aí, consideraria ele como etapa final, sabe? Depois que você já tratou, baixou a carga orgânica, a água já está limpa, né? Vamos dizer assim, em termos de DBO baixo, aí você entra com o carvão ativado, que seria aí, pode ser da banana ou do que seja, você vai conseguir ser eficiente do ponto de vista de retirada de cor, né, que é um dos problemas da tinturaria, né? O problema da tinturaria acaba sendo cor no final. E o carvão ativado ele vai ajudar nesse aspecto aí. Então, funciona, só que de tempo em tempo você vai ter que trocar ele. Eu coloquei carvão ativado aqui no tratamento da MCOL uma vez para fazer um teste, ele saturou muito rápido. Aí não vingou, entendeu? Ficou só no campo de teste mesmo. Não se mostrou viável toda hora você ter que ficar trocando o carvão, né? Então, essa é a minha sugestão. Eu diria que mas faça com a água já tratada. Mas beleza. Não sei se vai ter mais alguma pergunta ou não, mas caso não tenha, Marcelo, gostaria muito de agradecer novamente sua presença. A palestra foi realmente incrível, muito boa mesmo. E gostaria de avisar para a galera que no horário da janta, hoje, teremos mais uma palestra relacionada a tratamento de efluentes com ex-estagiários. Caso ninguém tenha mais nenhuma dúvida, eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente a do senhor Marcelo, e boa tarde. Até a próxima. Gente, obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado.